Quando a gente pensa em direito penal, a ideia é bem simples, né? Existe uma conduta que é proibida e, para ela, existe uma punição. Mas e se eu te disser que algumas das leis mais importantes que a gente tem são escritas de propósito com umas lacunas? Com espaços em branco, só esperando outra norma chegar para completar o sentido? Pois é, bora entender que história é essa. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de toda a nossa conversa. É uma ideia que meio que bagunça o que a gente costuma pensar que é uma lei. Mas olha, como a gente vai ver, esse mecanismo não é um defeito, de jeito nenhum. Na verdade, é uma ferramenta jurídica super poderosa e essencial, principalmente aqui no direito penal brasileiro. Para a gente conseguir entender essas leis que parecem incompletas, primeiro a gente precisa dar uma olhada na caixa de ferramentas do direito, porque nem toda norma jurídica serve só para punir. Sabe como um mecânico tem chaves de vários tamanhos para parafusos diferentes? Então, o sistema legal também tem tipos de lei com funções muito específicas. A divisão é basicamente essa. De um lado, a gente tem as leis incriminadoras, que são, digamos, as estrelas do show. São elas que trazem o preceito primário, ou seja, a descrição do que é o crime, e o preceito secundário, que é a pena, a sanção. E do outro lado, a gente tem as leis não incriminadoras. Elas são a equipe de apoio. Sabe, a galera dos bastidores que faz o espetáculo principal acontecer direitinho. E olha, essa equipe de apoio é bem grande e variada, viu? Vamos conhecer rapidinho quem são os membros principais dela, porque entender o que cada um faz é o que vai nos levar para o nosso tema principal. Primeiro, a norma permissiva justificante. Pensa nela assim. Ela pega uma ação que a princípio seria crime e diz, opa, nessa situação aqui, pode. O exemplo mais clássico de todos é a legítima defesa, lá no artigo 25 do Código Penal. Matar alguém é crime? Claro, mas não se for para se defender de um ataque injusto. Faz todo sentido, né? Na mesma lógica, vem a norma permissiva exculpante. Só que aqui o foco muda. Não é mais o ato, é a pessoa. A ação continua sendo errada, ilícita, mas a lei entende que aquela pessoa, por algum motivo, não pode ser culpada por aquilo. É o caso clássico da embriaguez completa por um acidente, um caso fortuito. A culpa da pessoa é zerada. Aí temos também as normas explicativas, que são tipo o dicionário oficial do Código Penal. Elas são fundamentais para manter a coerência. Por exemplo, existem vários crimes que só podem ser cometidos por um funcionário público. Mas quem é funcionário público para a lei penal? É o artigo 327, que explica direitinho, garantindo que a regra seja aplicada do mesmo jeito para todo mundo. E para fechar essa equipe, temos a norma de extensão. O nome já diz tudo. Ela estica o alcance da punição para situações que sem ela iam ficar de fora. O melhor exemplo é a tentativa, do artigo 14. Se não fosse essa norma, a punição só aconteceria para o crime que realmente se concretizou. Então, essas 4 normas são a super equipe de apoio, cada uma com um papel essencial para o sistema funcionar. Agora, um detalhe bem interessante sobre a tentativa é que ela não vale para todos os crimes. A fonte que a gente usou traz esse mnemônico ótimo para lembrar das exceções. CHOUP. Por exemplo, não dá nem para imaginar uma tentativa de crime culposo, né? Na culpa, a pessoa não tem a intenção de cometer o crime, então como ela poderia tentar fazer algo que não queria? Certo? Agora que a gente já organizou a casa e entendeu as ferramentas, podemos finalmente voltar para o nosso mistério inicial, a lei penal em branco. E a primeira coisa a entender é que ela não é um erro do legislador, não. Ela é uma técnica, uma estratégia pensada para dar ao direito a agilidade de se adaptar ao mundo que, convenhamos, muda a todo instante. A definição técnica é essa aqui. É uma lei penal onde o preceito primário, ou seja, a descrição do que é o crime, não está 100% completo no texto. Ela precisa de um complemento, de uma outra norma para a gente conseguir entender direitinho qual é a conduta que está sendo proibida. Na prática, o funcionamento é bem lógico. Primeiro, o legislador cria a moldura do crime e já define a pena. Segundo, ele deixa de propósito um buraco, um espaço em branco, num ponto que precisa de muito detalhe técnico ou que muda o tempo todo. E terceiro, ele passa a bola para outra norma que tem a tarefa de preencher aquele espaço, dando o detalhe final para a lei poder ser aplicada. E isso nos leva à pergunta que vale R$1 milhão. Quem é que pode preencher essas lacunas? A resposta para essa pergunta, a origem da norma que completa a lei, é o que vai definir o tipo de lei em branco e toda a sua dinâmica. Basicamente, temos 2 grandes categorias. A lei penal em branco homogênea é quando o complemento vem da mesma fonte, ou seja, é uma lei complementando outra lei. Simples. Já na heterogênea, o complemento vem de uma fonte diferente e geralmente de hierarquia mais baixa,
tipo uma portaria de um ministério ou uma resolução de uma agência. As homogêneas são tipo uma atualização dentro de casa. Elas ainda se dividem em duas. As homovitelinas, quando o complemento está no mesmo diploma legal, e as heterovitelinas, quando a gente precisa buscar a resposta em outra lei, como um artigo do Código Civil que ajuda a gente a entender um crime lá do Código Penal. Mas as heterogêneas, essas são as mais interessantes e as que geram mais debate. Nelas, o Poder Legislativo cria o crime e a pena, mas ele delega a um especialista, tipo um ministério ou uma agência reguladora, a tarefa de definir os detalhes técnicos, que são muito específicos e mudam muito rápido. E este slide mostra o exemplo perfeito, a lei de drogas. A lei fala que traficar drogas é crime, mas ela não diz quais substâncias são consideradas drogas. Essa lista enorme e super detalhada está na Portaria 344 da Anvisa. Agora imagina se uma droga sintética nova surge no mercado amanhã. A Anvisa pode ir lá e atualizar a portaria rapidinho. Esta agilidade é tudo para a segurança pública, porque a lei consegue acompanhar as novas ameaças quase em tempo real, sem precisar esperar meses ou anos pelo processo legislativo. Mas aí vem a dúvida. Passar uma parte da definição de um crime para o Poder Executivo não seria inconstitucional? A jurisprudência majoritária entende que não. A justificativa, como a fonte aponta, é justamente a eficiência. Essa técnica permite um controle muito mais seguro e ágil de temas complexos, evitando que a lei vire peça de museu em pouco tempo. E com isso, a gente chega no ponto central. As leis penais em branco são, sem dúvida, uma solução muito engenhosa que deixa o direito mais vivo, mais adaptável. Mas elas também nos deixam com uma reflexão fundamental. Como a gente equilibra essa necessidade de agilidade com o princípio sagrado de que só lei feita pelos representantes do povo pode dizer o que é crime? É uma tensão que mora bem no coração do direito penal moderno.